Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 65 da obra O Livro dos Médiuns. Não canso de comentar, obra basilar fundamental para os nossos estudos acerca da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos e também dos fenômenos espirituais. Na aula de hoje, vamos dar início então ao capítulo 7, segunda parte, capítulo 7, que trata da bicorporiedade e transfiguração. Vamos ver então o que a ciência espírita nos traz à luz do conhecimento, o que Kardec dissertou, trabalhou, estudou e divulgou com relação a esse assunto. Bom, então, bicorporiedade e transfiguração. Bicorporiedade é aquele fenômeno no qual a pessoa parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. E transfiguração é o fenômeno no qual a sua aparência, a sua feição, não, às vezes o corpo inteiro ele muda de aparência, a veste fica mais brilhosa, como se estivesse emitindo luz, enfim, há uma série de nuances e detalhes acerca desses dois fenômenos. Bom, começando então no item 114, Kardec escreve o seguinte: estes dois fenômenos são variedade das manifestações visuais e, por maravilhoso que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Repousam um e o outro sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica ao perispírito dos vivos. Interessante, de novo, interessante como o perispírito ele é fundamental, para entender, vou até anotar aqui, perispírito, o conhecimento do perispírito e das suas propriedades é fundamental para a compreensão dos fenômenos mediúnicos, que, aliás, como Kardec lembra aqui, são fenômenos naturais, portanto, pertencentes à vida, a minha, a sua, a de todos nós. E Kardec continua: sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parte da sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo. E foi nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo, lembrando mais uma vez, que o espírito não abandona o corpo, tá? É mais uma manifestação da capacidade que o perispírito tem de expandir-se, e nessa expansão, perispiritual, o espírito ele pode ver longe, estar presente ou na presença de outras pessoas e por aí vai. Já comentamos muito sobre isso nas aulas predecessoras, mas é sempre bom comentar. Bom, mas o espírito, tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo, trunquei aqui, mas o espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir visibilidade e a tangibilidade. E aqui cabe também mais uma observação. O espírito não tem esse corpo semimaterial, não. Corpo semimaterial era como Kardec definia perispírito. Lembrando que os estudos modernos mostram que esse corpo semimaterial é, na verdade, o duplo etéreo. Lembrando que Kardec não tinha conhecimento desse conceito. O perispírito, é sempre bom lembrar, ele é definido hoje pela academia, quando eu digo academia, que se dedica a estudar os fenômenos espíritas. Então, o perispírito ele não é mais definido como sendo um corpo semimaterial. O perispírito é definido como sendo um campo,
um campo emanado pelo próprio Espírito, sim, claro, criado pelo próprio Espírito e que sim, aí tem todas essas propriedades que nós já comentamos, só para ficar bem claro. E Kardec termina o item 114 da seguinte forma: fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Não citaremos senão alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, podendo cada um recolher fatos análogos, consultando suas reminiscências. E aí, a partir de agora, né, Kardec vai relatar alguns casos em que ele presenciou ou estudou e que lhe vai servir de base para os estudos dessa modalidade de manifestação espiritual, portanto, apreendida pelo fenômeno da mediunidade. Então, primeiro caso, tá no início do item 115. A esposa de um dos nossos amigos viu por repetidas vezes durante a noite entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior porque nessa época essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia, enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, aliás, antes até de prosseguir, fique claro, né, esse caso. Uma senhora, já de noite, né, de noite ou madrugada, viu essa vendedora de frutas entrar na sua casa, mais ainda entrar no seu quarto. Em resumo, é isso. E lembrando que essa vendedora de frutas, né, relato da própria senhora que presenciou esse fenômeno, portanto, ela possui mediunidade, né? Lembrando que essa vendedora de frutas, na época em que esse fenômeno se verificou, ela estava viva, né? Estava encarnada. Em semelhante caso, um espírita iniciado nessa espécie de coisa ter-lhe-ia perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e cada vez, também depois da sua desaparição, ela ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Claro, né, a senhora, né, com muita lógica, né, razão e lucidez, foi verificar se todas as portas, janelas estavam fechadas, né, se aquela senhora ou se a vendedora de frutas ou qualquer outra pessoa não poderia ter tido acesso à sua residência através de uma brecha, de uma saída aberta, saída e ou entrada aberta, né. Esta precaução lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. Isso é interessante, né? A senhora que viu, né, ela não estava dormindo, era noite, mas estava muito lúcida. Tanto é que foi verificar o estado das portas e janelas da casa. Portanto, não era sonho, não se tratava de sonho. De outras vezes, ela viu do mesmo modo um homem que não conhecia, mas um dia viu seu irmão, que estava então na Califórnia. Tinha a aparência igual à de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou ter retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas desapareceu sem dar-lhe tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiums. Muito interessante esse primeiro caso, né? Por assim dizer, muito interessante mesmo.
que prova que prova a veracidade, né, a idoneidade de uma pessoa que nem sequer conhecia o Espiritismo, né, portanto não conhecia esses comenos, essas impressões, enfim, esse assunto, e foi testemunha, não só ocular, mais do que ocular, né, foi testemunha presencial desses fenômenos. Ela viu, então, a vendedora de frutas, viu o seu irmão, que estava vivo, né? Ela cita que após a aparição, dias depois recebeu uma carta do seu irmão, provando que ele não estava morto. Muito interessante. Quer dizer que o nosso espírito ele pode vaguear, né, quando dormimos. Não o espírito em si. Aliás, ele também, porque se o perispírito faz parte do espírito, né, e o perispírito expande, então o efeito é como se o espírito saísse do corpo, mas isso é só um efeito, tá? Vejamos o item 116, que é o segundo caso, né? Uma outra senhora que reside na província, estando bastante enferma, viu uma noite pelas 10 horas um senhor idoso, habitante da mesma vila e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona ao pé do seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Tinha o ar de velá-la. Surpresa com tal visita, a essa hora quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes, quis dirigir-lhe a palavra e cada vez a mesma recomendação. Olha só que interessante, né? Aqui já é um outro caso, uma outra senhora, né, via um senhor sentado à poltrona que usava, os antigos usavam muito, né, essa tabaqueira, né, que era uma, eu já vi o meu avô com isso, era uma caixinha de prata que ele tinha, um pouquinho maior que uma caixinha de fósforo, e lá ele guardava um pozinho que era tabaco, e ele cheirava esse pozinho de tabaco. Era muito comum nos mais antigos, né? Muito interessante. E olha a riqueza de detalhes desse espírito que se apresenta então para essa senhora, né? Bom, ela acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais conveniente. E dessa vez era ele mesmo, tinha a mesma roupa, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe o incômodo que tivera. O senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Olha só, muito interessante, né? Aqui, né, nesse segundo caso, muito interessante. Nesse segundo caso, a senhora que participou, né, que viu o senhor com a tabaqueira, ela conhecia, ela médium, vidente também, e ela conhecia o fenômeno espírita, ela conhecia o princípio doutrinário. Já o senhor não, e olha que coisa interessante, o senhor que aparece, né, que foi o espírito, né, mas encarnado ainda, ele sequer lembrava, né? Ele não tinha a noção, ele não tinha a percepção do que havia acontecido, né? Muito interessante. Então, para ele, provavelmente, foi um sonho, mas ela viu a realidade do processo. E, claro, né, quando o perispírito se expande, né, é óbvio que quando ele volta, vamos dizer assim, só a nível didático, né, quando ele encolhe de novo, às vezes o consciente, o nosso consciente, ou a área do nosso cérebro que guarda o consciente, às vezes não lembra, fica a nível do subconsciente. Né? Muito interessante. E Kardec encerra o item 116 da seguinte forma: isso é o provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes,
o que para eles é sinônimo de gente de espírito, mas foi constatado que essa senhora não dormia de todo, como a precedente. Então ela sonhou bem desperta, ou dizendo de outra maneira, teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos nos dirigindo àqueles que possam nos compreender. Aqui uma nota do Kardec muito clara, que aqui Kardec não vai mais se preocupar com a incredulidade, não. A incredulidade, na minha opinião, sabe, ela nem é má, desde que seja uma incredulidade sincera, honesta e sedenta de conhecimento. Agora, desacreditar simplesmente por desacreditar, sem querer entender o que está acontecendo, aí é óbvio, eu fico com Kardec. Eu uso a razão pura, a lógica pura, o raciocínio puro. Bom, vamos ficar por aqui, né? Já estamos com mais de 16 minutos de aula. Se eu entrasse no próximo item, aí a aula ficaria demasiadamente longa e não é esse o objetivo. Eu acho que esses dois casos são muito interessantes para que você possa refletir, estudar, comentar se quiser, e enfim, adquirir conhecimento a esse respeito. Espero que você tenha gostado. Assim terminamos a aula de número 65. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.